tirou da escravidão, quando ele tirou do cativeiro o seu povo, ele levou para Sião. O Senhor nesta noite está nos trazendo de volta na sua totalidade a Sião, e ele vem com o seu governo sobre nós. E sobre Sião há um governo apostólico que nessa noite eu direciono a minha voz e clamo ao Senhor por ele, para que se estabeleça ainda nesse tempo toda a colheita que o Senhor tem para Galileia, para Sião, para Barro Duro, para Jacintinho, para Palmeira, para Arapiraca, sim, Deus, para Imaté, Senhor, e também, Jesus, na sua totalidade, onde está Marta e Alex. Eu declaro, Senhor, e chamo eles à tua presença. Aonde São Caetano, Senhor, será, Senhor, visitado por ti. E a semente que foi lançada naquele lugar, o teu Espírito fará produzir. Jesus, nessa noite, eu quero convidar você a levar os seus olhos ao céu e contemplar. Porque o Senhor de toda a terra fará em nosso meio coisas grandes e poderosas. Amém. Porque Ele é grande e poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, diante de ti, eu coloco os representantes de Sião. Eu coloco, Senhor, meu Deus, a vida, Senhor, de Lúcia, a vida, Senhor, meu Deus, de Fernanda e de Ruth, e diante da tua presença, como representantes de Sião, eu coloco a vida de apóstolo Robson e pastora Cristiana. Porque o Senhor, Pai, nesta noite faz Sião, Senhor, estar firmada, para que a tua glória seja resplandecida naquele lugar e toda a unção de cura seja, Senhor, envolvendo, Senhor, a vida do apóstolo, Senhor, do qual o Senhor estabeleceu para este tempo, Senhor, como um guia. Sim, Deus, na sua totalidade, para levar a Galileia às nações. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco diante de ti todo representante de governo, do qual o Senhor chamou como liderança, todos os pastores, Senhor, meu Deus, do qual o Senhor tem plantado na terra, Pai, para que assim a Galileia, ela venha, Senhor, dar frutos, e ela venha multiplicar 30, 60 e 100 por um. Eu oro ao Senhor, para que todo Espírito, Senhor, glória que tentou, Jesus, Senhor, meu Deus, fazer com que a gente não viesse frutificar nessa noite, o Senhor planta sobre este lugar, nos fazendo sair deste lugar como, Senhor, uma terra, Senhor, deleitosa, onde o teu Espírito irá pairar e pousar. Não será apenas a visitação de um Espírito que baila, Senhor, e que vê uma terra, Senhor. É um Espírito que habita, um Espírito, Senhor, que se manifesta em verdade, Senhor, sobre nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, e aonde houver, Senhor, um caído, o Senhor nesta noite levanta pelo poder do teu Espírito e manifesta a cura, porque nesta noite, Pai, toda ação espiritual, Senhor, que tentou sobre este lugar, ainda, Senhor, que tentou nos levar, Senhor, a uma queda, Senhor, o teu Espírito nos levanta e nos cura e nos restaura. em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Toma em nome de posse, Jesus, Senhor. eu declaro sobre os profetas, sobre os Eu tomo mestres, posse em nome de sobre os Jesus. evangelistas, sobre os pastores, do qual o Senhor designou para toda boa obra. Todos Amém, os apóstolos que o Senhor chamou, convocou, Senhor, pelo nome, Pai, para viver, Senhor, o teu chamado nessa terra. Nesse tempo, Senhor, viveremos e desfrutaremos de toda palavra que nos alcança, pois assim o Senhor liberou sobre este lugar, que aquele que anda, Senhor, seguindo, chorando, voltará consigo com seus molhos, e assim, Senhor, iremos viver, Senhor, e transbordar no teu Espírito. Sim, Deus, a Galileia vai transbordar, Senhor, nos peixes, a Galileia vai transbordar, Senhor, na colheita, as comunidades, Senhor, que estão aqui representadas por causa da unção, do poder, da palavra, daquilo que o teu Espírito tem sobre nós nessa noite, também repousará sobre eles, porque também seremos terra deleitosa do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, e assim como o Senhor liberou sobre este lugar
O Senhor nos fez entender que coisas grandes o Senhor tem para manifestar. E por isso estamos alegres. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que toda retaliação do mal o Senhor já expulsou, Senhor, tornando este lugar livre de acesso ao Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu quero convidar Aleluia. você a abrir a palavra do Senhor. Porque você veio a este lugar para receber da parte do Senhor, amém? Amém. Você não veio apenas para pedir ou para contemplar uma festa, você veio para dar. Amém, Jesus. Você veio para exaltar. Você veio para buscar a presença dEle. E eu quero convidar você a ficar prestando atenção naquilo que o Espírito tem aqui. Amém, Jesus. Deixa, porque o irmão está sendo cuidado, os anjos do Senhor estão cuidando dele. Glória a Jesus. Você lembra o que foi que a palavra que o Senhor liberou através da vida do pastor Antônio? Confia. Confia. Não temos o que temer, precisamos confiar. Precisamos ser uma igreja que precisa confiar no seu Glória a dono. Jesus. Você é uma igreja que tem dono. Louvado Você é um povo seja que tem dono. Deus. Ele cuida de você. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez não estejamos entendendo agora, mas foi necessário. Há um cooperar do Senhor. Há um cuidado do Senhor com a vida dele nessa noite. Há um favor de Deus. Deus está restaurando. Em meio aos incidentes das nossas vidas, Deus restaura a nossa sorte. Amém, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então aquieta o teu coração e confia, amém? Eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em Gálatas. No capítulo 6, no verso 9. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Queridos, Deus ele sabe exatamente o momento certo e a hora certa de todas as Sabe coisas. procurar? Não enxergo, não. Cadê a O Senhor me deu essa palavra depois da festa da colheita do Jacintinho, que amanhã É Gálatas. faz 8 dias. Gálatas 6. Fizemos uma celebração ao Senhor por tudo que Ele fez em nossas vidas. E o Senhor, Ele disse para nós que estava fazendo coisas grandes em nosso meio. O Senhor me deu essa palavra em Gálatas, Lá em cima, ó. no capítulo 6, no verso 9. E crendo eu, achando eu, que essa palavra estava direcionada a Galiléia do Jacintim, tão somente a ela. E eu me debrucei no Senhor para alimentar o rebanho que Ele tem me confiado. Amém, Jesus. Buscando entendimento, não somente o conhecimento, porque conhecer as letras às vezes é fácil. Nós precisamos entender o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos estar atentos aos sinais dele em nossas vidas. E ainda que nós não entendamos, em alguns momentos ele vai nos saculejar e vai dizer: é com você que eu tenho um propósito. Porque ele sabe exatamente o tempo certo para cada coisa na minha e na sua vida, amados. Deus, ele nem chega atrasado e nem adiantado. Ele chega no tempo certo, na hora certa. Ele é Senhor de todas as coisas. E assim diz a palavra do Eterno. E você vai ler na versão que está a sua Bíblia, amém? É tão provável que a minha Bíblia, ela é muito maior. E como eu não sabia que seria eu que traria a palavra do Senhor nessa noite, eu peguei a Bíblia da minha filha, que tem uma linguagem de jovem, para que ela pudesse, assim, ter um entendimento maior. E não é essa minha filha pequenininha que está aí com a tia dela de 9 anos. Essa daqui é da minha filha mais velha, de 19 anos. E quando eu vinha no meio do caminho, e eu estava lendo mais uma vez,
quando eu ouvi o Senhor dizendo que hoje Ele me usaria nessa terra. Amém. E eu disse, Senhor, que palavra eu vou dar? E o Senhor disse, você acha que eu dei a palavra a você? Foi para o Jacintim. O que eu tenho é muito mais. Pega aí a minha aí, É para debruçar no meu povo. Então preste bem atenção. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. No capítulo 6, no verso 9, você vai ler na versão que está na sua Bíblia, amém? A versão significa o texto que está escrito. E não está errado o seu texto. É que na minha versão aqui está um texto mais atualizado. Ou seja, uma forma mais atualizada de podermos compreender aquilo que muitas vezes em algumas frases da Bíblia está mais complexo. Mas a sua Bíblia está na sua totalidade. Da mesma forma que o Senhor deixou escrito, ela está certa. Amém? Amém. É tão somente questão de linguagem, de editora. E a palavra do Senhor diz assim, na minha versão diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos, e deixa ela marcada, nem desistirmos. Glória a Deus. Em pé, eu convido você a tomar o seu lugar. E eu quero que você ouça bem o que o Espírito diz a você nessa noite. Quantos de nós, eu digo igreja, porque o pouco que os meus olhos podem alcançar, eu sei que aqui há uma igreja do Senhor. Pode sentar. Ela veio não somente porque tem um elo ou uma amizade ou alguma coisa em relação à vida do nosso pastor Antônio. Ela veio porque o Espírito soou e disse, é com você que eu quero conversar nessa noite. Ele trouxe você neste lugar, debaixo das suas asas, Glória cuidando a Deus. de você na sua totalidade para falar contigo. Queridos, e quando Deus ele quer falar conosco, é natural que algumas coisas no reino espiritual causem algumas reações. Porque essas reações vai tentar nos desviar daquilo que o Senhor tem como propósito. Mas diga assim comigo, eu sou o propósito de Deus nessa terra. E nessa noite, eu decido sair daqui tomando posse da minha vitória. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Queridos, o Senhor estava falando para uma igreja assim como eu e você. A igreja de Gálatas estava passando por algumas dificuldades em relação ao Evangelho. O Evangelho estava sendo mudado. Havia alguns doutores da lei, havia alguns líderes religiosos que estavam tentando fazer com que a mente do povo cristão mudasse por conta de algumas regras de doutrinas. E naquele tempo, o Evangelho começou a ser mudado na sua configuração para que alguns cristãos se perdessem da verdade. E quantos de nós não temos ouvido muitos evangelhos? Porém, eu quero dizer para você nessa noite que o maior poder de Cristo na terra é vir sobre a minha e a sua vida e nos salvar do pecado. Amém. Se houver outro evangelho fora esse, se houver outro evangelho que diga que para você chegar ao céu você não precisa se arrepender, que para viver o reino de Deus você não precisa mais orar, você não precisa mais perdoar. Se existe outro evangelho que te leva a um caminho apenas em olhar para a bênção de um Deus que restaura, de um Deus que te dá casa, carro, de um Deus que faz você prosperar nessa terra, Ele é poderoso sim, amados. Porque a sua palavra diz que Ele é o dono do ouro e da prata. A sua palavra diz que agindo Ele, quem impedirá? A sua palavra diz que a mão dele não está encolhida para que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir. Mas
O intuito do evangelho em si foi trazer Jesus e nos encontrar, mudar a minha e a sua história. Amém. E era o que estava acontecendo com a igreja de Gálatas. Estava havendo muita confusão de linguagem. Havia muitos pastores que estavam passando por dificuldade porque as ovelhas já não queriam mais obedecer. Porque havia ovelhas que estavam colocando os seus pastores à frente daquilo que outros líderes diziam. E será que é verdade que isso que o pastor está dizendo? Será que é verdade esse chamado de Deus para a minha vida? Quantas vezes eu e você não estamos desanimados diante de um evangelho, porque não vemos Deus fazer conforme a gente quer. Ei, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas eu e você precisamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Amém. E o resto Glória será a acrescentado. O Jesus. evangelho não mudou. As pessoas podem ter mudado, mas ele não mudou. Ei, olha onde você está. Você está vendo esse ambiente. Não tem luxo, não tem nada, mas tem presença de Deus. É onde Deus está te trazendo. Que é para Glória a você Jesus. entender que quando você Aleluia. chegar lá fora, é para Glória a você Deus. valorizar o chamado dele na Aleluia. tua vida. Rabash. Porque é tempo de nos levantarmos. Ele nos chamou Glória a para uma Jesus. colheita próspera. Ele está dizendo: olha para mim, entende o que eu estou te dizendo nessa noite. A sua palavra diz exatamente assim. Presta bem atenção. E não nos cansemos. Tem alguém que está cansado? Tem alguém que está cansado de fazer o bem? Ah, pastora, mas eu já fiz isso aqui, não deu lucro. Eu já ajudei fulano, foi embora. Eu já fiz aquilo outro e o outro não me reconheceu. Não importa. A glória é dele, a honra é dele. O poder é dele. O que você tem que Glória a fazer é Jesus. continuar vivendo. Glória a Deus. Ele te chamou para um propósito. Não importa como o outro está te olhando. Ele te chamou, ele te ungiu, ele te capacita e ele vai te levar aonde ele deseja te levar. Você só precisa tão somente fazer o que ele está te mandando fazer. Amém. A sua palavra diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Cansou de fazer o bem? Cansou de amar? O marido que muitas vezes só vem com palavras duras. Cansou de amar a ovelha que hoje está comendo daquilo que você tem dado a ela, e outra vez você vai ver ela indo procurar em outros lugares comidas? Cansou de fazer o bem para aquele que quando precisou estava na sua casa, mas agora que não precisa mais, tem virado as costas? Cansou de fazer o bem para aquilo que o Senhor te chamou para fazer, porque o pastor ainda não viu, talvez o teu líder não viu, e você está aí dizendo: mas o pastor ainda não me reconhece, a pastora não me dá oportunidade. Quem te chamou foi o Senhor. Quem te chamou foi o Senhor. Ele disse: eu coloquei o teu nome, eu te chamei pelo nome, pus o teu sobrenome, eu tenho a tua marca em minhas mãos. Você é meu. Não foi um homem, não foi uma mulher, não foi por causa da palavra pregada, mas foi por causa do Espírito que te visitou, que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que te tirou de onde você estava. Sabe onde você estava? No lugar de lama. Sabe onde você estava? No lugar de morte. Sabe onde você estava? No pior lugar da vida, e ele te tirou de lá. Quando alguém olhava para você e dizia assim: não tem mais jeito, ele dizia: eu sou Deus, sou eu que mudo a história, sou eu que chamo, sou eu que convenço. E ele te chamou de lá. Lembra no dia que o Espírito de Deus foi até o seu encontro e você chorou com lágrimas, se arrependendo de algo que você tinha feito, e ele te levantou, te colocou em uma rocha firme. Glória a Deus. Aleluia. Ele te chamou para algo novo, não foi para a mesmice. E você está aí contemplando o que o homem tem que fazer na sua vida. Com isso você não quer mais viver o chamado. Está desanimado. Não quer fazer o bem. Eu não estou vendo nada de novo. Não quer mais dizimar. Ah, porque o Senhor disse que iria suprir todas as minhas necessidades.
passado por algumas situações difíceis, ei. As situações difíceis é porque Deus está tratando o teu caráter. Glória a O Senhor está Deus. te moldando para algo novo e extraordinário. O Senhor precisa te colocar no alto, mas para colocar no alto você precisa entender o que é estar no baixo. Você precisa saber o que é ser fiel no pouco para poder ir para o muito. Ninguém vai para muito não sabendo valorizar o que é pouco. Quer chegar a lugares mais altos, mas não quer ceder no muito, no pouco. Quer chegar a lugares mais altos, mas não quer honrar no pouco. Quer chegar a lugares mais altos, mas não quer viver o que está pouco. Confia no Senhor no pouco. E no muito Ele vai te colocar. A sua palavra é fiel e Ele diz: permaneça fazendo o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo, nessa versão diz em pouco tempo, em outras versões diz no momento certo, em outras diz ainda no seu tempo. Não importa se é no pouco, se é ainda no seu tempo, se é no momento certo. Ele sabe exatamente a hora do tempo de honrar a sua fé. Amém. Porém, a sua palavra diz em Hebreus 11 que a única coisa que faz com que eu e você venha desagradar ao Senhor é quando nós não acreditamos que Ele é poderoso para fazer. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você está passando pelo momento difícil, mas você está dizendo: eu creio. Se você está passando pelo momento difícil, você está dizendo: Senhor, aonde tu estás? Você não vai ver o que Ele tem para fazer, porque você não sabe aonde Ele está. Mas o homem e a mulher que confia no Senhor e sabe aonde Ele está, não vai olhar para o Senhor e dizer: Senhor, aonde tu estás? Vai olhar para o Senhor e vai dizer: eu sei que tu estás no controle de todas as coisas. Amém. Nada pode escapar do controle das tuas mãos. Tu és o meu Senhor. Eu sei que o Senhor vive, por isso vai se colocar de pé. Eu não vou parar, eu vou continuar, porque eu sei quem foi que me chamou. Sabe, nesse tempo, quantas ações espirituais do mundo estão dessa forma, aonde você se levanta em adoração ao Senhor e quem pensa, quem imagina, você está em um ambiente propício para o espiritual acontecer na sua vida, para você sentir a presença dEle, para você pegar o direcionamento do Senhor. E de repente o sono bate, e de repente a vontade, sabe, de ficar segurando aí na cadeira é mais forte do que você. E de repente alguém cai. Sabe quantas pessoas estão vivendo o extraordinário de Deus, mas porque se cansou de fazer o bem, houve muitas quedas como essa. E você acha que Deus vai deixar você caído? Não. Ele sempre vai levantar ajudadores. Sempre vai levantar alguém para trazer uma palavra para você, para dizer para você: eu conto com você, eu te chamei para algo novo, eu te convidei para um tempo necessário, eu te escolhi, eu te tirei das malhadas, eu te tirei de onde ninguém tiraria você, mas eu fui lá, coloquei as minhas mãos, tirei você de lá, eu tirei você daquele quarto escuro, eu tirei você da depressão, eu tirei você do suicídio, eu tirei você da bebedice, eu tirei você do vício das drogas, eu tirei você da religião, eu tirei você da idolatria, eu tirei você da feitiçaria, eu tirei você da bebedice, eu tirei você das brigas, eu te livrei quando ninguém te viu, eu te cerquei de anjos, eu cuidei da tua vida, eu zelei pela tua história para que você entenda que só eu sou Deus na terra. Arabaxe. E para que foi que Ele te chamou para isso? Foi para você fazer o bem. Foi para você viver o bem. Não importa quem está falando mal de você, continue falando o que é bom dos outros. Não importa quem está caluniando você, continue orando, amando, buscando.
Não importa quem deixou de falar com você, continua velando pela vida dele, sabe, visitando a casa em oração. Você não precisa de muita conversa, você precisa do Espírito de Deus, para que ele vá e encha novamente algumas estruturas. O que você precisa e eu preciso é continuar fazendo bem, para que o Evangelho de Deus continue a crescer. Como o Senhor trouxe na vida do pastor Antônio, o Evangelho, ele é pregado por aquilo que nós vivemos. O panfleto vai ser, seja lá o panfleto, seja lá a batida da porta, seja lá onde você for, vai ser somente mais um instrumento que Deus vai desejar usar a sua vida. Mas é a sua vida, é o bem que você vai fazer, que vai fazer outras pessoas conhecerem Jesus. As pessoas não vão te conhecer pelo carro que você anda, as pessoas não vão te conhecer pela casa que você tem, elas vão conhecer pelo Espírito de Deus que habita dentro de você. Glória elas vão a Deus, querer esse Cristo que aleluia. habita dentro de você. Esse Deus que te chamou para fazer coisas boas, não foi coisas ruins para ninguém. Esse Deus que te convida de forma diária para estar na presença dele. E ainda que as circunstâncias sejam difíceis para você continuar fazendo bem, faça o bem. Porque ao seu tempo, o Senhor ele vai te dar uma colheita abençoada. Você Amém. entende como é que o Espírito de Deus trabalha? Não é naquilo que, porque um fulano pagou mal comigo, eu vou pagar mal com ele, não. A palavra do Senhor diz, não paguei mal com mal, paga o mal com bem. Quando você faz o bem, o Senhor está dizendo, eu tenho uma colheita para você, eu tenho uma bênção para você. Ninguém vai entender o que eu vou fazer com a tua vida, mas porque você está decidido fazer o bem, porque você está decidido viver a minha palavra, vão ver que eu sou o Senhor sobre ti, vão ver que eu vou te honrar aonde você for, e não é porque você é melhor do que ninguém, é porque eu sou poderoso sobre você. Glória a Deus. Essa igreja que precisa estar levantada, essa igreja que precisa despertar. Ao sentar neste lugar, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de muitas coisas. Sabe, queridos, eu como igreja passo as minhas dificuldades diárias no Jacintinho. E eu acredito que aqui cada pastor representado sabe as dificuldades que tem. Mas eu saio desse lugar regozijada, porque eu olho para o pastor Antônio e eu posso ver a igreja de Atos estabelecida em todo lugar. Glória a Jesus. É a igreja da terra. É a igreja que olha e vê que existe cada coisinha plantada. E pode ter entendido que cada semente que foi lançada nesse lugar, o Senhor, ele sabia que precisava ser plantada ali. Assim a sua vida. O Senhor te plantou em um lugar. E se ele te plantou nesse lugar, é porque ele sabe que você pode frutificar aonde ele te plantou. Ele sabe que você é terra, aonde vai frutificar 30, 60 e 100 por um. E não importa quem está duvidando do que vai acontecer, é você que precisa crer, é você que precisa viver, é você que precisa olhar para o Senhor. Ah, Deus, mas está difícil assim. Ah, é porque eu cheguei cansado do trabalho. Pega o cansaço e diz ao Espírito Santo de Deus, eu te devolvo o meu cansaço e recebo o teu renovo, porque a tua palavra diz sobre mim que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Não é você esperar chegar na igreja para que o Senhor brade. Você precisa entender que existe um Deus poderoso, que é onisciente, onipresente e onipotente. Está com você por onde você for, está com você aonde você estiver, e Ele é poderoso para tirar qualquer coisa que nesse momento você estiver sentindo. Você precisa entender, Deus, eu não quero esse cansaço, nem espiritual e nem físico. Eu quero viver na plenitude da tua palavra, e Ele vai te renovar. Você vai sentir a onipotente mão de Deus te cobrindo. Você vai sentir o que disse a palavra do Senhor nos Salmos 91. Glória a Deus. E eu não posso afirmar a você o autor, se foi Davi ou se foi Moisés, porque no Salmos 90 a palavra vai dizer para mim que Moisés,
estava contemplando. E ele foi um dos salmistas que disse: antes que os montes nascessem, o Senhor é Deus. Antes que eles se formassem, o Senhor é Deus. E aí no Salmo 91 não vem dizendo o autor da escritura dos Salmos 91, mas vem declarando algo extraordinário, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A habitação não é visitação. A habitação é cuidado e é zelo. Se você está dentro da sua casa, você está seguro, porque você sabe que lá é a sua habitação. Se você está fora dela, você acha que você não está seguro, porque você está visitando algo. Eu quero dizer para você nessa noite que o Espírito de Deus, ele veio foi fazer morada em mim e em você, não foi passear não. Ele está dizendo: eu habito dentro de você. Você agora é a minha casa. Você agora é aonde eu desejo congregar. Se você entende que você é habitação de Deus, então você vai compreender que você está debaixo. Glória a Jesus. Você está debaixo da onipotente mão de Deus. Você está em um abrigo de cuidado. Não é hoje sim, amanhã não, é eternamente. É quando eu decido, é quando você decide estar nesse lugar de habitação e entender que você está seguro. Pode vir o que vier. A sua palavra diz que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. E porque você não vai ser atingido? É porque você é melhor do que os outros? Não, é porque você decidiu estar na habitação de Jeová. É porque você decidiu estar diante dele. É fazer dele a fonte de águas. É fazer dele o Senhor da sua vida. E quando a gente diz que ele é Senhor, querido, eu estou dizendo, quando você chama alguém de Senhor, você está dando a ele a autonomia da autoridade que é estabelecida. Se você está chamando ele de Senhor, você está dando a ele a autoridade de governo da sua vida. Se você está chamando ele de Senhor, você está dizendo: eu estou dando a minha vida no controle das tuas mãos. Então, amém, se ele é o teu Senhor, deixa ele fazer conforme ele quer. Não é você agora que se domina, é ele que tem o domínio da tua vida. Porque no dia que você saiu do lugar aonde você estava, reconheceu que você era miserável, pobre e nu, você saiu do lugar aonde você estava, vindo ao encontro dele. Você disse: eu te dou a minha vida, e ele disse: eu tomo você para mim. Amém. Ele não te convidou para viver novamente aos rudimentos desse mundo. Ele está dizendo: se está difícil você falar a verdade, eu vou te ensinar a viver a verdade. Porque aquele que me encontra vai conhecer a verdade e ela vai te libertar. Amém, Jesus. Ele te chamou para um tempo de liberdade. Antes você estava escravo, era de um exílio. Mas ele está dizendo que quando ele traz de volta para Sião, ele está dizendo: eu estou te trazendo para o centro da minha vontade. Eu estou te trazendo para perto. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Glória a Jesus. Foi para profeta que ele te chamou. Viva como um profeta. E não importa o tempo. As palavras que saem da tua boca, ela tem um peso. E no tempo certo, tudo que foi profetizado acontecerá. Sabe por quê, queridos? Porque a palavra dele me assegura que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra dele me assegura que toda palavra liberada, ela vai fazer aquilo que ele apraz. E ela não vai voltar vazia, não. Ela tem um propósito. E o propósito é chegar até a mim e a você.
Então, se você é profeta, vive como um profeta. Se você é pastor, mas eu ainda não tenho um cargo de pastor, começa a pastorear a tua casa, começa a pastorear os teus filhos, começa a pastorear o teu relacionamento. Não importa. Deus está te chamando com um propósito. Se você não souber governar bem a tua casa, não queira governar a vida de outras pessoas. Você precisa entender aonde Deus está te colocando. Não importa os olhares dos outros. Quando as pessoas começarem a te olhar demais, olha para o alto. Porque é de lá que vem o teu socorro. Pegue cada momento que você está aqui e contemple. Porque o Senhor vai te fazer sair deste lugar para você viver lá fora o que o Senhor tem confiado em suas mãos. A colheita da bênção, ela é estabelecida quando nós não desistimos. Quando nós decidimos desfrutar. Mas eu não sei o que fazer, não sei qual é o meu chamado. Deus tem um chamado para cada um de nós. É por isso que estamos aqui. Galileia. Você sabe o que é isso? Um dia eu ouvi a história de um homem que quando eu o conheci, eu achei ele o caba mais estranho da vida. Sabe quem é ele? Apóstolo Robson de Oliveira. No ano de 2004, no dia 27 de março, eu fui chamada para ouvir Jesus. E eu já contei isso em muitos lugares que eu fui. O cabelo dele estava mais ou menos do tamanho do meu. Só que não era lisinho assim, não. Tava bem. Uma barba que não tinha nem mais tamanho. Tava com a bandeira do Brasil na frente e a de Alagoas atrás. Eu olhei para ele e disse, que homem estranho. Isso é qualidade de pastor. Nunca vi pastor assim. E o Espírito de Deus me visitou naquele dia. Aquilo que os meus olhos viu e rejeitou, o Espírito de Deus olhou para ele e disse, não mexe. Porque ele é meu ungido. E eu ouvi a história mais linda que eu poderia conhecer. Que nasceu no coração dele. Evangelizar o Jacintinho. Jacintinho foi a primeira igreja que ele foi lá orar e ungir junto com as irmãs. O nome que eu mais ouvi foi Gianete. Ungia as ruas. Declarava a salvação. Glória a Deus. E um dia, o Senhor levantou uma menina que na sua época só tinha 17 anos. O nome dela é Apóstola Jaqueline. Queridos, se você quer ser honrado, honre a quem o Senhor tem dado honra. E ela aceitou Jesus em fevereiro de 2004. Uma época que para mim e para os que nos cercavam era difícil entender que ela perseveraria no chamado do Senhor sobre a vida dela. Porque a gente era daquelas que não podia ver uma lata batendo, por incrível que pareça. E Jesus salvou a vida dela. Glória a Deus. E a experiência dela com Deus era essa. Orar e jejuar. E ler palavra. Todo mundo de casa dizia que ela estava doida. Até eu. E eu dizia, eu quero ver o ano que vem. Se ela ainda vai querer viver esse Jesus. Quero ver se ela não vai pro S do samba. Eita, meu pai. Que livramento. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus salvou a vida dela. E ela deu a primeira semente.
A primeira semente está aqui na sua frente. Glória a Deus. E o Senhor foi plantando outras e outras sementes. Chegou um tempo. E olhe que nessa época nós não tínhamos uma liderança firmada, um discipulado. Alguém que dissesse assim, aqui, ela foi aprendendo com Jesus e nos instruindo. E depois o Senhor foi levantando. Mas isso começou pela vida de apóstolo Robson. Porque ele confiou naquilo que o Senhor tinha dado a ele. E sabe qual foi a palavra que Deus liberou sobre a Galileia quando veio ao coração dele? Às vezes a gente se pergunta por que a gente é Galileia e ele está na Sião. É porque foi de Sião que saiu a Galileia. Glória Porque a Deus. foi de Sião que chegou a multiplicação. Porque foi de Sião que veio os gentios. Foi de Sião que saiu Galileu. Foi de Sião que foi anunciado a salvação de Deus sobre toda a terra. Glória a Deus. E Deus, ele sabe exatamente cada palavra que ele libera. E ele disse exatamente assim no coração daquele homem que Galileia seria, o menor viria a ser 1000 e o mínimo a nação grandíssima. Eu estou debaixo dessa unção e dessa palavra. Há alguém aqui nessa noite que será levantado por Deus e que irá em algum lugar e será a multiplicação de Galileia. Que Glória a Deus. manifestará a glória do Senhor a outros. Que fará